Então, pessoal, muito boa tarde. Dia 18 de maio de 2020, tempo de falar da luta pela saúde mental. Hoje é o dia em que se comemora o Dia da Luta Antimanicomial, por uma sociedade sem manicômio, sem tratamento desumanizante e com mais alternativas para o desenvolvimento da saúde psicológica. Eu aproveito o dia para prestar minhas homenagens a todos aqueles que estão nessa luta por uma sociedade com melhores condições de respeito à saúde e à vida. E aproveito o momento para contar uma parábola escrita por Rollo May e que está neste livro, que é Psicologia e Dilema Humano. É uma parábola que aborda exatamente essa condição do sujeito que é isolado de seu contexto de vida. Bom, então vamos lá. A história é assim: um rei que estava muito atarefado com seus trabalhos diários, com as suas recepções diplomáticas, após um dia exaustivo de trabalho, se coloca a pensar no tédio das suas tarefas, nos aborrecimentos cotidianos e da janela do seu palácio ele observa um homem comum que passa por ali e ele começa a imaginar como é que seria a vida desse homem, como é que ele chegaria em casa, como é que ele iria se dirigir para sua esposa, para os seus filhos, provavelmente faria um cumprimento automático, um beijo à sua esposa, depois perguntaria como é que foi o dia dos filhos e por aí afora. Provavelmente iria jantar e depois do jantar iria assistir o seu jornal ou ver as suas redes sociais, não é? Em tempos de hoje. Dormiria, quem sabe antes de dormir fizesse alguma atividade, uma relação sexual com a sua esposa, e ao acordar pensaria na agenda do dia e rapidamente tomaria um café e se deslocaria para o seu trabalho, não é? E, enfim, o, o rei fica muito seduzido pela ideia de saber como é que seria a vida desse homem se ele fosse retirado da sua rotina e colocado numa jaula igual de um zoológico. Então, rapidamente ele providenciou uma jaula do zoológico do reino, chamou o psicólogo do reino, um dos psicólogos, e pediu ao psicólogo que observasse o experimento. Muito bem, uma vez o homem, na manhã seguinte, colocado nessa gaiola que ficou em frente ao palácio do rei, claro que o homem protestou violentamente e ficou muito perplexo com a retirada brutal, não é, do seu direito de ir e vir, e que ele não tinha por que ficar ali, que não era correto o rei tomar esse tipo de ação. Bom, o psicólogo explica que foi uma ordem do soberano. Bom, o homem vai protestar com muita veemência, com muito ardor sobre essa situação injusta, indigna, inaceitável de restrição da sua liberdade. É contra a lei, é injusto, enfim, o homem transpirava ódio por todas as suas possibilidades corporais. Continuou reclamando com muita energia sempre que o rei passava pela gaiola diariamente para observar a novidade que ele instalou no seu palácio. O monarca dizia para esse homem que protestava que ele estava sendo bem alimentado, tinha boa cama e não precisaria trabalhar. E estamos cuidando de você. Por que reclamas? Essa passou a ser uma outra fase do soberano. Por que reclamas? Estamos cuidando de você. Após algumas semanas, o psicólogo foi observando que havia uma pausa cada vez maior, mais prolongada, e que o rei repetia sempre que estamos cuidando de você. Por que reclamar? O homem sorumbático, tristonho, pouco falava, o psicólogo observava alguma indignação que aparecia no corpo, no olhar, quando da ausência do rei. E o homem começou a se indagar
ia perguntar ao psicólogo se seria útil dar alimento e abrigo e retirar o seu direito de ir e vir, o seu arbítrio. Ao receber visita de estudantes e pesquisadores, tratava estes com cordialidade, passou a dizer que escolheu viver dessa maneira, enumerava as vantagens de ser cuidado pelo soberano e ainda tinha um psicólogo à sua disposição. Pouco a pouco deixa de usar o eu, aceitar a gaiola, a despersonalização vai avançando, a devastação da personalidade também, e finalmente nós vamos chegar numa situação de verdadeiro embotamento dos afetos. O psicólogo tem que fazer um relatório e ele se depara que algo definitivamente está perdido na vida deste homem. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, lembrando que a liberdade é uma conquista fundamental do processo civilizatório e não podemos abrir mão do, do nosso respeito ao outro, a liberdade do outro é a nossa própria liberdade. Então penso que há avanços na psicologia brasileira, na saúde mental, com a legislação de 2001, que estabelece direitos e organiza todo o sistema de tratamento do sujeito que está em situação de sofrimento psíquico e que deve ser tratado com a devida dignidade. Parabéns a todos que contribuíram para que estas conquistas e estas gaiolas fossem eliminadas da sociedade brasileira. Por outro lado, lembro que nós temos vários perigos hoje. As gaiolas da casa de idosos, as gaiolas que muitas escolas estão se transformando, verdadeiras jaulas, não é? Para abrigar muitos estudantes, principalmente de regiões de baixa renda. E lembro ainda, quer dizer, a grande gaiola da ignorância e da barbárie que nos assola em tempos de pandemia e principalmente de pandemônio social e político. Boas reflexões para todos.